Fala galera, hoje esse casal vai falar sobre alinhamento de visão dentro de um relacionamento. É isso aí, pessoal, e vamos dar 5 dicas práticas que deram certo pra nós. Vem com a gente! E para começar a falar sobre esse tema, é importante a gente entender o que seria alinhamento de visão. Bom, no nosso ponto de vista, tem uma situação que exemplifica muito bem isso. Imagina que você está pegando um avião de São Paulo e está indo para os Estados Unidos. E uma outra pessoa está pegando um avião de São Paulo e está indo para a África. São sentidos opostos e vocês não vão conseguir se encontrar no ponto final. Isso acontece por quê? Porque vocês estão partindo do mesmo lugar, mas cada um está caminhando para um lado, tendo uma visão. Então vocês não vão conseguir se encontrar no ponto final. Esse exemplo ele é bem básico, mas ele traz muito entendimento do que é um alinhamento de visão dentro do relacionamento. Então vamos direto aos 5 pontos de valores que nós não abrimos mão antes de casar. O primeiro ponto de alinhamento de visão fundamental pra gente era crenças. O que a gente acredita move a nossa vida. Então os dois precisam de estar acreditando na mesma coisa. Quando a gente diz crenças, a gente acredita em Deus. Então assim, na nossa opinião, é quase impossível duas pessoas pensarem diferentes e dar certo uma vida toda. E para termos um casamento saudável, principalmente na criação do filho, é muito importante ter esse alinhamento de crenças. Então é muito difícil uma pessoa seguir uma doutrina e o outro cônjuge, seguir outra doutrina, e na hora da criação do filho, a bagunça que pode tornar e trazer muito conflito dentro de um relacionamento. Então, pra nós, a gente não abre mão, primeira coisa, de crenças antes de casar. Tem que estar extremamente alinhado. Segundo ponto é o casamento. Como assim casamento? No relacionamento é muito importante a gente alinhar sobre os sonhos. Sonhos de casar mesmo, casar de noivo, casar em certos lugares. Então, por exemplo, Camila, tinha um sonho muito grande de entrar de noiva. Eu precisei entrar numa conversa com o Dudu a respeito disso, porque às vezes a pessoa, por amar muito o cônjuge, ela anula seu sonho só simplesmente para continuar com o cônjuge. E às vezes a gente precisa só de alinhar. Não precisamos fazer uma big festa, não precisamos fazer, a princípio, o casamento dos sonhos, mas não abre mão disso, alinha isso. Faz realmente o que você tem vontade, porque isso você se anula e isso você pode carregar essa lacuna durante muito tempo no casamento e ela pode sim explodir no período errado. Não abre mão desse sonho, tenha essa conversa antes de entrar no relacionamento para você não se anular e essa lacuna ficar aberta. É isso aí, galera. Muitas vezes no relacionamento, esse sonho parte só de um dos lados. Às vezes um quer casar de noivo, quer ter a festa, o outro não quer. E é importante vocês alinharem isso, porque um dos momentos mais importantes da minha vida foi o meu casamento com a Camila. No nosso caso, os dois queriam a mesma coisa, né? A gente já tinha a visão alinhada, mas a gente já viu pessoas que não tinham essa visão alinhada e realmente criou um atrito bobo, porque se um quer e o outro não quer, precisa alinhar. Ou os dois vão no sentido de querer o casamento, ou os dois abrem mão disso numa boa. Por ser um momento extremamente marcante, isso é importante estar alinhado, porque depois que passar, passou, não vai ter como voltar atrás. É isso mesmo, gente, realmente um momento único, então alinha isso. A gente costuma falar que tem 3 momentos extremamente marcantes na nossa vida. O primeiro foi o nosso nascimento, o segundo foi quando a gente entendeu que Jesus morreu por nós e o terceiro foi o nosso casamento. O quarto, sem dúvida, será o nosso filho. Terceiro ponto, aproveitando a deixa, filhos. É importantíssimo esse alinhamento. Muitas vezes a gente vê casamentos que acabam criando atritos desnecessários por não ter conversado isso antes do casamento. É de extrema importância que vocês dois conversem se vocês querem ter filhos, a quantidade de filhos. Isso é muito importante. Lembrando que essas dicas, gente, a gente pede para alinhar antes de entrar no casamento. Sim. São dicas fundamentais que a gente não abre mão antes de entrar no casamento, porque pra gente são coisas extremamente sérias que pode gerar lacunas e futuramente briga, enfim. Então, filhos é um assunto extremamente sério de alinhar antes de casar. As pessoas casam na esperança de ver a mudança da pessoa. Só que isso não é regra, isso é uma exceção. Às vezes o cara não sente vontade de ter filho, ou a mulher não sente vontade de ter filho. Após o casamento, vai criando aquela vontade. Mas isso é uma exceção, não é regra. Não se apeguem na exceção.
se apeguem na regra. E casar esperando essa mudança é loucura. Pode ser que não mude e você vai viver o resto da vida frustrado. Imagina só que o grande sonho da sua vida é ser mãe ou ser pai e o seu companheiro não tem essa vontade. Você provavelmente vai seguir o resto da vida frustrado ou vocês vão se separar. Quarto ponto, responsabilidade. Responsabilidade, gente, é algo que eu observei muito no nosso namoro e o Dudu também. Então, assim, observa o seu namorado ou a sua namorada antes de casar. Vou dar o meu exemplo. Eu sempre observei se o Dudu era uma pessoa organizada na casa, nas tarefas dele. Eu tenho certeza que se eu casasse com uma pessoa extremamente desorganizada, ia dar choque no casamento. E às vezes é um desgaste bobo, que a gente pode sim alinhar antes. Então, assim, eu admirava muito a maneira que ele organizava as coisas. Parece um exemplo bobo, mas eu observava muito até a maneira que ele lidava com o carro dele. Era sempre muito cheiroso, limpinho. Eu ia na casa dele, ele sempre muito organizado. Então, assim, observa. E outra coisa que eu observava muito era como ele tratava a mãe, os irmãos, a avó dele, pessoas que são mais próximas dele. Por que disso? Galera, isso é muito importante. Se você observar como o seu companheiro trata as pessoas que estão à volta dele mais próximas, é como ele vai te tratar no futuro quando vocês adquirirem a intimidade. Então, é impossível um cara tratar a mãe dele mal, a menina tratar o pai dela mal e no futuro tratar você bem no casamento. Isso não vai acontecer. É isso, pessoal. Então é coisas que você tem que sim observar, porque no casamento pode dar problema. Pra mim, isso era fundamental observar, porque isso poderia sobrecarregar no meu casamento se eu soubesse que ele de fato não seria aquele companheiro que me ajudasse em casa com algumas coisas e vice-versa. Então, observa. Pra mim, o ponto que eu mais observei na Camila nesse tema de responsabilidades era o jeito que ela tratava os irmãos dela e o pai dela. A Camila perdeu a mãe dela muito cedo e isso criou um senso de responsabilidade muito grande nela e desenvolveu um instinto materno muito forte. Isso era um dos valores que eu olhava e eu admirava muito. E eu sempre quis isso na minha esposa. Então isso é muito importante. O jeito que ela cuidava das coisas dela me trazia uma segurança de que ela iria ter esse instinto materno. E isso pra mim era fundamental. Quinto ponto, propósito de vida. Galera, esse ponto é extremamente importante. Nós já conversamos com casais onde a gente perguntava para um e para outro qual era o propósito de vida deles e nenhum dos dois sabiam responder. É impossível isso dar certo, porque nenhum dos dois sabe para onde querem ir, aonde eles querem chegar. Sem propósito de vida igual, não tem como vocês caminharem juntos. Já aconteceu da gente perguntar e um está extremamente alinhado, sabendo pra onde está indo, e o outro, tipo, não sei. Então, sabe, fica muito difícil, um tá na frente, o outro tá atrás. Então, alinhe esse propósito de vida, gente. Por exemplo, tem pessoas que têm o chamado ou vontade, coração arde em fazer missões, mas o outro quer enraizar ali porque ele tá fazendo uma faculdade, ele quer ser médico, ele quer ficar naquele lugar. Gente, é muito importante isso estar alinhado, porque lembra que eu falei no começo, a gente anula às vezes os nossos sonhos em prol do outro? Isso não pode acontecer, gente. É muito difícil um missionário querer casar com um médico que quer enraizar aqui. Então, esteja alinhado nesse propósito, caminhe junto. É muito importante a gente estar caminhando junto nisso. Exatamente, gente. É extremamente importante que os dois estejam indo na mesma direção e na mesma velocidade, porque senão um vai matar o sonho do outro. Nesse exemplo que a Camila deu, é muito real. Imagina só uma pessoa que tem um chamado para missões, que ela quer viajar ao mundo e o outro quer ficar totalmente enraizado e não tem nada de errado com isso. O que tem de errado é um que tem um propósito casar com o outro que tem um propósito totalmente diferente e um mata o propósito do outro. Às vezes, o cara que tem que ficar enraizado é o propósito de vida dele, ou a outra pessoa que tem que decolar, fazer missões, viajar ao mundo, é o propósito de vida dela. Cada um tem que seguir o seu propósito e encontrar pessoas que estão indo na mesma direção, na mesma velocidade. É muito difícil um não anular o propósito de outro quando ambos não estão indo na mesma direção. Talvez vocês devem estar se perguntando, mas pode dar certo? Pode sim, um está lá na África fazendo missões e o outro em outro lugar, atendendo como médico talvez. Mas assim, tem que estar alinhado porque, por exemplo, a pessoa que está enraizado, vamos supor, se a esposa estar aqui enraizada e o marido está viajando, ela não tem que cobrar muito do marido a questão de estar em casa, de ser mais presente com a família. Então são coisas que têm que estar alinhados se vocês estão realmente dispostos a pagar o preço com essas diferenças de propósito. Eu acho que isso é 1 em 1 milhão, é uma exceção e não é a regra. E
e a gente sempre fala, não se apegue à exceção, se apegue à regra, porque pode ser que não dê certo. Não é questão de ser pessimista, é questão de ser realista. 1 em 1 milhão dá certo. Você quer ver um caso que deu certo ou 1 milhão que não deu certo? Siga na regra. Isso tudo que a gente tá falando é diferente de temporadas, tá, gente? Sim. Existe sim pessoas que podem passar temporadas fora e tudo bem com isso. Eu digo sonhos, pessoas que querem viver pra isso. A pessoa que quer viver pra isso tem que estar conectada, ou que queira casar, tem que casar com pessoas que estejam com o mesmo alinhamento pra dar certo. Só abrindo um parênteses, eu já vi muitos relacionamentos de pessoas que estão, tipo, há 5 anos namorando e depois de 5 anos de namoro a pessoa observa que tá em propósitos diferentes. Então, assim, você tem toda uma bagagem com aquela pessoa, você tem toda uma história e você fica preso no tempo, você fica preso no costume e não quer abrir mão dos seus valores, propósitos de vida por causa disso. Gente, não! Não fique preso no tempo, não fique preso nos costumes, não fique preso nisso, gente. É muito importante que você alinhe tudo isso, porque a lacuna vai gritar uma hora no casamento. Então não case com alguém que você não ame, que não tenha os mesmos princípios, valores e propósitos de vida que você. Isso que a Camila tá falando faz muito sentido. Uma hora essa bomba vai estourar. E é preferível que você sofra agora do que você sofra lá na frente, com filho, casamento e tudo mais. Já que você está escolhendo isso agora, você tem essa oportunidade, escolha bem, gente. Hoje em dia a gente vê tantos casamentos se desfazendo simplesmente por falta de alinhamento de visão. Isso é algo que incomoda muito a gente. Você tem a oportunidade de escrever uma história nova na sua vida. Então pensa muito bem. Nunca case pensando que a pessoa vai mudar. Nunca case pensando se não mudar você separa. Sabe? Pensa bem para fazer uma escolha assertiva para sua vida. Tão importante quanto o alinhamento é a velocidade que vocês caminham. Pensa comigo. Às vezes tem 2 carros partindo do mesmo ponto e indo para o mesmo ponto. Só que um é uma Ferrari e o outro é um Fusca. É impossível os dois andarem na mesma velocidade. Chega um momento que, se vocês não tiverem pareados, a distância vai ficando tão grande que vocês se perdem no caminho. Existem pessoas que estão ali, alinhados no propósito, eu quero fazer uma faculdade tal, quero trabalhar e tal. Só que um já começou a caminhar diante desse sonho, em direção daquilo. E o outro tá, tipo, perdendo aquele tempo, tá tipo, ai, não sei se é isso que eu quero, ai, por causa do dinheiro, ai, por causa de não sei o quê. E o Cheio outro, de desculpa. E o outro tá indo. O que vai acontecer? O que tá lá na frente vai tentar ficar toda hora puxando o que tá atrás. Uma hora vai cansar. A pessoa talvez já vai entrar num relacionamento, num casamento, cansado, desgastado, porque toda hora tem que ficar puxando aquela pessoa. Pode ser que dê certo? Pode. Você tá disposto? Tudo bem, mas procure alguém que queira caminhar lado a lado com você na mesma velocidade, em direção certa. Então é isso, galera. Esses foram 5 pontos que ajudaram muito a gente no alinhamento de visão antes do casamento e de repente pode ajudar vocês de alguma maneira. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.